agradeço ter aceito a presidência para que eu possa fazer uma pequena referência, como outros já fizeram aqui, sobre o famoso IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação de Base no Brasil, que é uma vergonha. Eu quero aqui chamar a atenção de uma coincidência. O IDEB foi divulgado quase que no mesmo dia em que completava 15 anos do atentado terrorista que derrubou as Torres Gêmeas. Eu digo isso, essa coincidência, porque há uma correlação entre esses dois fatos. O que aconteceu nos Estados Unidos foi um ato terrorista da maior brutalidade que se pode imaginar, que caracteriza o terror, uma brutalidade. O assassinato de milhares de pessoas indefesas, saldo-medeiros, civis que não estavam em guerra, estavam no local de trabalho e, de repente, são surpreendidos por uma bomba que eram os 2 aviões Boeing. Pois bem, o que nós divulgamos aqui com o IDEB tem um impacto, talvez ainda maior do que aquelas bombas que explodiram e derrubaram as Torres Gêmeas. É a bomba da omissão do Brasil com a educação de suas crianças. Ali, naquele dia, 11 de setembro de 2001, foram assassinadas quase 3 mil pessoas. As famílias até hoje não se recuperaram. As vidas foram perdidas. O prédio, 2 foram derrubados e outros ao redor. O país passou a viver num pânico contra o terrorismo. Ninguém pode menosprezar aquele ato. Mas é preciso analisar que no lugar daqueles 2 prédios já tem um outro construído. As famílias que mantêm o sofrimento, e nunca esse sofrimento vai desaparecer, mas vão aos poucos se recuperando, só os mortos não serão recuperados. A luta foi despertada para enfrentar o terrorismo. Aqui, senador Medeiros, senador Telmário, as consequências são de mais longo prazo e mais difíceis de corrigir. Aqui não se está derrubando o prédio que a gente constrói em outro lugar. Aqui se está desfazendo gerações de brasileiros que são incapazes, por falta de receberem a educação correta, de participarem da vida nacional plenamente e de construírem um Brasil moderno, progressista, como nós todos desejamos. O IDEB é a prova de uma bomba de proporções gigantescas sobre o nome da omissão com a educação no nosso país. E esse IDEB, que é uma vergonha, porque nós definimos metas e não cumprimos, mas mais grave, metas minúsculas de notas, porque deveríamos ter como meta 10. Deveríamos ter como meta dizendo 10, sabemos chegar, mas 9, 8. A meta é 4, pouco, a meta é 5, alguma coisa, e nós ficamos, em alguns níveis da educação, abaixo dos 4. Isso é um suicídio. É como se estivéssemos explodindo uma bomba contra nós próprios, por causa da omissão, por causa de não fazer o que deveria ser feito ao longo de décadas. Entra governo, sai governo, um governo promete, outro promete, e nada. Aqui e ali tem uma cidade que melhora. Tem um Estado que melhora, mas o Brasil piora. Piora, senador Telmário, porque em educação, mesmo quando a gente melhora, se a gente melhora menos do que os outros, a gente está piorando. Se nós melhoramos menos do que os outros, nós estamos piorando. Mais grave ainda, porque mesmo quando a gente melhora, a melhora é para uma classe social, não para outra. As pessoas não percebem como o IDEB carrega, senador Telmário, algo que ninguém vê. Primeiro, no IDEB do ensino médio, só entram nas provas para chegar àquele valor minúsculo, pequeno, insignificante, os que estão no ensino médio. 50% nem entra para fazer o exame. Se nós pegássemos 50% que não chegaram ao ensino médio e colocássemos na média para calcular o IDEB com nota 0, caía para metade. Não está explícito, está escondido.
Aquele número não reflete a realidade. É como se a gente estivesse medindo uma febre com um termômetro que só medisse a metade da temperatura. E, além disso, o IDEB não mostra a diferença entre a qualidade da educação da parcela rica e a qualidade da educação da parcela pobre. Então, o IDEB esconde dois fatos. Os que não estão sendo avaliados, que não estão na escola, e a desigualdade dos que estão na escola entre aqueles que estão em escolas boas e aqueles que estão em escolas ruins. Essa é a tragédia que a gente está enfrentando. É uma calamidade que nós estamos tendo e ninguém fala em calamidade. Senador, quando a gente vê, como em Mariana, uma enxurrada de lama, todo mundo vê a calamidade. Quando a gente vê a seca lá no seu estado de nascimento e no meu, a gente vê a calamidade. Quando aparece uma inundação, a gente vê a calamidade. Na educação, a gente não percebe como uma calamidade, mas é uma calamidade. A educação sem qualidade é a desconstrução de um país, senador Regufe. É a desconstrução de um futuro que não aconteceu ainda e que, quando acontecer, porque o tempo é inexorável e virá, será feio, ineficiente, com baixa produtividade, com violência por causa da desigualdade. Está visível a calamidade embutida nos resultados do IDEB. Está visível para quem quiser analisar um pouco, para quem não ficar só no número, quem olhar por trás dos números, quem perceber que hoje no mundo a educação é a base do progresso. É a base da construção de uma sociedade justa, é a educação. Não estamos percebendo. Eu creio que o presidente Temer deveria decretar calamidade pública e convidar todos os brasileiros a enfrentarmos essa calamidade. Talvez constituir um pequeno grupo de pessoas que tragam uma proposta, não para 2 anos de governo, mas para os 20 próximos anos. E juntos tentarmos fazer isso. Nós usamos 7 anos para fazer as Olimpíadas. Conseguimos. Em 5 fizemos a base de Brasília. Conseguimos. Por que a gente não consegue imaginar 20 anos na frente de uma geração de brasileiros? Por que não? Porque não percebe a calamidade que vem depois. Porque continua achando que é possível esse país crescer na economia sem educação. Não tem como, gente. A causa dessa recessão foi a irresponsabilidade do governo anterior. Mas a causa mais profunda é a baixa produtividade de nós brasileiros, que vem da falta de educação. A violência pode ser culpa da falta de polícia hoje, mas o que está por baixo é um país que não conseguiu se educar plenamente para que a violência não seja um caminho que alguns têm que recorrer para sobreviver. Não percebemos a calamidade, não decretamos calamidade pública, até porque é mais do que pública, é uma calamidade histórica. Uma calamidade que destrói a história do país. Foi coincidência que o IDEB tenha surgido esse ano, todo ano é a mesma coisa, mas foi uma coincidência que esse ano tenha saído à véspera da lembrança da tragédia do atentado terrorista das Torres Gêmeas em Nova York. Mas é uma maneira de nos lembrar que aquela calamidade se conseguiu reconstruir. A calamidade da educação de base degradada como é a nossa, que nós oferecemos às nossas crianças, essa vai ser muito difícil de ser recuperada. Por isso, quanto mais cedo iniciarmos, melhor. E para iniciarmos, é preciso a consciência de que é uma calamidade histórica o que estamos enfrentando. Senador Temário, eu gostaria que o Senado pudesse decretar calamidade pública. Não sei se pode, pedi que estudassem. Mas, se não puder, é preciso que um governo decrete calamidade pública um dia no quadro educacional brasileiro, para ver se daí a gente cria, eu vou usar a palavra certa, a gente cria constrangimento, vergonha
e procuremos usar nossos recursos para superar essa calamidade. Eu gostaria, senador Theomário, que fosse possível passar a palavra para 2 senadores que pediram a palavra. O senador Theomário e o senador Regufe. Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Eu sempre tenho dito aqui no Senado que Vossa Excelência é como se fosse o atalaia, principalmente nesse assunto. Antes, Vossa Excelência alertava, lá no início de 2015, sobre o que poderia vir em termos de economia para o Brasil. Mas, muito antes disso, Vossa Excelência já alertava há muitos anos sobre a educação no Brasil e sobre o futuro do Brasil se continuasse fazendo as mesmas ações. Há um pensador que disse que é impossível que você mude o futuro se você faz sempre as mesmas coisas. É impossível você obter resultados diferentes se você age sempre da mesma forma. Eu me preocupo porque eu vejo Vossa Excelência sempre trazendo esses temas, a gente preocupado, faz audiências públicas, mas nós continuamos na mesma batida. Eu vejo, por exemplo, nós participamos e em algum momento fomos tidos aí como um dos players dos países emergentes. China, Índia, África do Sul, Rússia e Brasil. E desses países todos, infelizmente, o Brasil sempre na rabeira em termos de educação. A gente vê, por exemplo, a Índia, ela vende serviços para o mundo inteiro. A sua capacidade, a sua produtividade, o conhecimento que eles produziram, hoje deixa o país com um índice de empregabilidade muito grande. E aí a gente está hoje aí com mais de 20 milhões de desempregados, porque, como Vossa Excelência disse sobre o índice do IDEB, o índice de desemprego também ele é diferente, porque não são contados desalentados, os que desistiram de pedir emprego já. Então, a nossa preocupação é que não temos o norte para onde ir. Hoje, por exemplo, os estudantes, eles estudam para a prova. E 3 dias depois, eles já provavelmente não tirariam a mesma nota que tiraram naquela prova, porque já esqueceram. É comum, e aí está um grande problema, porque os pais, professores estão na mesma batida. Os pais, tem pais até que faz o trabalho para as crianças, para ela não tirar uma nota ruim, porque vai ficar traumatizado e tal. Para começar, aliás, as provas até estão desaparecendo em alguns lugares, porque não se reprova mais. E aí, a preocupação é com a nota, não com o aprendizado. E aí, nós não vemos a saída disso. E eu vejo que nós temos que falar mais sobre educação. Precisamos falar sobre educação, porque disso depende o nosso futuro. E cada vez esse futuro fica mais longe, e cada vez a gente fica naquela história de que o Brasil é um país de futuro. Eu era menino quando ouvia isso, e a gente continua sendo esse país do futuro, um futuro que nunca chega. Muito obrigado. Senador Medeiros, antes de passar a palavra ao senador Regufe, eu queria dizer que o senhor lembrou um aspecto importante. Como nós escondemos os problemas. Uma das maneiras de esconder os problemas da educação foi essa invenção da promoção automática, que não é o mesmo do ciclo, em que você você deixa o menino avançar com os seus coleguinhas nas primeiras séries, independente da prova, mas chega um ponto em que ele tem que ser avaliado. Não avaliar aluno na escola é como não vacinar criança. É como nós vacinamos contra o sarampo, nós vacinamos contra a paralisia infantil. Não avaliar é como não vacinar contra a ignorância, contra o despreparo, contra a falta de educação. Então, nesse sentido, serve para mostrar o que o senhor mesmo disse para o desemprego. Nós escondemos a realidade, falseamos usando o conceito de média, em vez de ir lá dentro e verificar exatamente o que está acontecendo. Senador Regufe. Senador Cristóvão, Vossa Excelência é um exemplo na luta por uma educação melhor nesse país. Vossa Excelência apresentou durante toda a sua trajetória política, que não começa nesse mandato como senador da República, uma série de projetos extremamente interessantes e criativos que poderiam e podem melhorar a educação nesse país. Projetos como Bolsa Escola, como a Poupança Escola, como a Escola Ideal, como um projeto para que a pessoa, para se alfabetizar,
ela recebesse também do governo, durante apenas aquele período que ela está se alfabetizando, que ela pudesse receber ali, que o governo pudesse investir, que a pessoa se alfabetizasse, ela recebendo ali uma bolsa, mas para se alfabetizar e com caráter temporal, até que ela se alfabetizasse, para que ela pudesse estudar e tivesse uma complementação ali. Então, projetos extremamente interessantes. Eu vi o governo anterior investir apenas no Bolsa Família. Você ter políticas compensatórias durante um período temporal é justificável num país que tem tantos miseráveis quanto o Brasil. Só que isso não pode virar uma política perpétua, uma política permanente, isso não pode virar um emprego. A pessoa tinha que receber isso durante um período, mas nesse período ela se qualificar para se reinserir no mercado de trabalho, e não aquilo virar um emprego simplesmente. Então, eu considero que Vossa Excelência é um exemplo na luta por uma educação melhor nesse país. Considero os projetos de Vossa Excelência sensacionais. O projeto Poupança Escola, porque o Bolsa Escola ficou muito conhecido, e o Poupança Escola nem tanto. O Poupança Escola era um projeto sensacional. A criança, ao passar de ano, receberia um dinheiro na sua conta que ela não poderia tirar da sua conta até que ela se formasse. Quando ela se formasse, muitos poderiam abrir um empreendimento, abrir um negócio, gerar emprego. A pessoa teria alguma coisa para o início da vida dela e teria um estímulo para ficar na escola durante todo o período letivo e poder se formar. E, ao se formar, ter alguma coisa para um começo de vida. Então, eram projetos extremamente criativos, são projetos extremamente criativos, e que eu considero importantes para a gente investir nesse país. Esse é um país que discute educação em tempo integral há muito tempo, e a gente vê ainda as coisas engatinhando. Eu, como Vossa Excelência, concentro as minhas emendas ao orçamento onde a população mais precisa. Coloco na educação e coloco na saúde. Eu acho que aí a gente dá uma contribuição, enquanto legislador, para aumentar os recursos nas áreas precípuas da atuação do Estado. Agora, cabe ao poder público, cabe àqueles que têm responsabilidade pública no poder executivo, formular e executar políticas públicas que reduzam a enorme diferença social que esse país tem. E não vai se reduzir apenas na economia, vai se reduzir investindo em educação, porque é aí que a gente constrói o nosso futuro. Antes de passar a palavra ao senador Petecão, senador Teomar, eu queria agradecer ao senador Regufe e lembrar esse belo projeto do meu tempo de governador no Distrito Federal. Nós erramos quando a gente colocou Bolsa Escola e Poupança Escola. Devia ser uma coisa só. A Bolsa Escola devia ser um salário mensal para a criança estudar. Faltou aula, não recebe. E mais a Poupança Escola, que é colocar um dinheiro na carteira de poupança se ela passar de ano, mas ela não leva o dinheiro, fica guardado até ela terminar o ensino médio. Esses dois deviam ser Bolsa Escola, mas nós fizemos dois separados. Um ficou muito conhecido, se transformou no Bolsa Família de uma maneira equivocada, porque tirou do Ministério da Educação e levou para a Assistência Social, que misturou a parte das mães com filhos, com velhos e com pessoas deficientes que precisam de bolsa, mas não deveria ser a mesma. E, além disso, teve a grande falha de perder a característica educacional que estava no nome, Bolsa Escola, e não Bolsa Família, senador Petecão. Os neurolinguistas dizem, quando você recebe uma coisa chamada Bolsa Escola, você pensa, eu recebo porque minha criança vai à escola. Quando recebe um chamado família, você pensa, eu recebo porque minha família é pobre. No primeiro, você pensa, pela escola, a gente sai da pobreza. No segundo, pensa, se sair da pobreza, perde. Então, esse lado eu agradeço. Quero dizer que é nessa luta que eu dei entrada aqui no projeto que tenta federalizar a educação. Na verdade, o título é Dispõe sobre instrumento de cooperação federativa para transferência à União de competência educacional dos estados e municípios, porque os estados e municípios não têm como dar educação boa. E a melhor prova, senhor Petecão, é o IDEB das federais. Nós temos 440 escolas federais. Essas 44, o IDEB dela é 6,6. Ainda não é o que a gente quer. Com um pouco de esforço, chegaria a 7,5. Mas já é o IDEB melhor ainda do que as particulares. Por que federalizamos? Por que não fazemos isso para todas as crianças do Brasil? São 250 mil crianças que estudam de graça em escolas federais de qualidade. Por que não fazemos para as 50 milhões de crianças
Não dá para fazer de repente, mas dá para fazer num processo ao longo de anos. E eu defendo que isso seja feito por cidades. Chega na cidade e a União assume, vai para outras cidades. Ao longo de alguns anos, nós teríamos um sistema que poderia oferecer o que hoje a gente oferece no Colégio Pedro II, nas escolas técnicas, nos colégios de aplicação, que é uma educação de qualidade, embora ainda não no nível que a gente quer um dia chegar. Senador Theomar, eu peço para o último que pediu a parte, que é o senador Petecão. Presidente, 30 segundos. Senador Cristóvão, na verdade, o tempo já está estourado e eu ouvia atentamente ao vosso pronunciamento e queria te parabenizar por mais uma vez subir na tribuna do Senado e falar de educação. Você é como se fosse uma espécie do nosso guru, o guia. Né? E antes da sua fala, usou a tribuna o senador Jorge Viana, do meu estado, e ele falava exatamente da educação do nosso estado. E depois que ele falou, recebi várias ligações de algumas professoras, né, e eu vi a forma que o senhor recebeu o pronunciamento do senador Jorge Viana. Os seus olhos brilhavam de felicidade e de satisfação. E é o meu sonho também, que a educação do meu estado fosse naquele padrão e naquele nível que foi colocado pelo colega senador Jorge Viana. Esse é o nosso sonho, esse é o seu sonho e é o sonho de todos os brasileiros, né? Mostrou o Acre aqui como se nós, né, fôssemos referência na educação no nosso Brasil. E aí, várias professoras me ligaram, se comprometeram de me passar um diagnóstico completo da verdadeira situação que está a educação no nosso estado. A verdadeira, porque é complicado, porque quando o colega vem e coloca isso, é como se nós estivéssemos aí num céu de brigadeiro, que tivesse tudo 100%, tudo tranquilo. E esse é o meu sonho. Não estou aqui, e tenho muita humildade, se os números que for colocado aqui pelos colegas que se comprometeram de passar, realmente expressar essa realidade colocada pelo senador Jorge Viana, eu não tenho nenhum problema em vir aqui ratificar e concordar com 100% com o que ele diz. Porque quando se trata de violência, aí não. Aí ele não pode falar, porque aí eu conheço um pouco, e hoje o Acre é o que nós temos de pior. Os índices de violência, hoje, de um estado pequeno como o nosso, um estado pobre como o nosso, os índices são altíssimos. Nós perdemos o controle, nós estamos perdendo a guerra para os bandidos. A violência não dá para falar. Agora, da educação, eu me comprometo, com Vossa Excelência, de trazer a verdadeira situação que é a educação do nosso estado. E aqui, para finalizar, e queria até contar com o seu apoio, o senador dizia que ia ao Acre fazer campanha, que ele converse com os petistas. Essa semana nós tivemos uma agressão à nossa candidata a prefeita da capital, Eliane Cianzic, que é uma mulher candidata do PMDB, que tem o nosso apoio, que foi agredida de uma forma covarde, pelas redes sociais, por alguns membros do PT. Então, eu queria aqui prestar a minha solidariedade à companheira Eliane Cianzic, que é a nossa candidata a prefeita da nossa capital, Rio Branco, que de uma forma covarde foi atacado por alguns membros do PT. E estou lhe devendo essa prestação de conta da educação do meu estado, meu querido senador. Senador Petecão, só para terminar, dentro do tempo, eu gostaria muito de ter esses dados, porque, de fato, meus olhos brilharam quando eu vi a indicação de que o Acre saltou, embora o próprio senador Jorge Viana reconheceu que ainda é pouco, mas que teria saltado para os melhores. Esse debate seria muito bom. O que é que foi feito, o que é que não foi feito, para ver o que é que falta fazer. Então, conte comigo nesse debate e eu gostaria muito de ter essas informações. Muito obrigado, senador Petecão, senador Regufe, senador Medeiros, que fizeram parte, e, sobretudo, meu amigo, senador Theomar, pelo tempo que me deu.